Por que Renan Calheiros quer ouvir o cosplay de banqueiro Daniel Vorcaro? Seria o cosplay apenas um pretexto para algo maior? Vocês acham que essa história do Renan querer ouvir Daniel Vorcaro na CAE é só sobre Arthur Lira? Ou será que estão usando cosplay de banqueiro como peça num xadrez para algo muito maior? Porque em Brasília, meus caros, ninguém move uma peça olhando só para o assunto em pauta. Todos eles se movem pensando em 2027. E tem gente achando que o alvo não é quem parece ser. A verdade é que o Renan Calheiros, gente, ele articula para ouvir Daniel Vorcaro, o cosplay de banqueiro, dono do Banco Master, aquele que ninguém mais aguenta falar o nome, na Comissão de Assuntos Econômicos. Oficialmente, para esclarecer relações. Mas aliados do Davi Alcolumbre, aquele ser indigesto à frente do Senado, começaram a desconfiar. Aí você pergunta, por quê? Porque se o objetivo fosse atingir apenas Arthur Lira, adversário histórico de Renan em Alagoas, talvez o caminho fosse outro. Lira conhece Vorcaro via Ciro Nogueira. Eu já cansei de dizer aqui que o Paquito Mor de Vorcaro é o senhor Ciro Nogueira. Não é uma relação orgânica, é uma relação íntima. Então, a pergunta é: por que insistir tanto nessa oitiva agora? Coincidência ou cálculo? Eu fico pensando, né, que essa galera, eles não vieram no mundo ao passeio. O Alcolumbre hoje, infelizmente, preside o Senado. E em fevereiro de 2027, tem nova disputa pelo comando da casa. O Renan é político raiz. Ele não faz movimento ingênuo. Se você desgasta o presidente do Senado hoje, você fragiliza a reeleição amanhã. Ainda que esse desgaste seria totalmente mais do que justo, porque ninguém aguenta mais aquele lazarento na frente do Senado. Mas a verdade é que o depoimento do cosplay de banqueiro envolvido em articulações políticas pode gerar o quê? Para Alcolumbre: narrativa, suspeita, pressão e um desgaste institucional maior do que ele já tem. Mesmo que não haja ilegalidade nenhuma, o que eu, queridos, desconfio que haverá. Mas vamos partindo do pressuposto que todo mundo é inocente. Mas mesmo que ele seja provado inocente, em Brasília, desgaste vale ouro. E quem conhece Renan sabe, ele joga longe e ele joga duro. Então, a pergunta que não quer calar é: Vorcaro vai falar? E quem sai politicamente menor depois que o pastor cosplay de banqueiro de BH botar a boca no trombone? Lira ou Alcolumbre? Porque se o foco fosse só o Lira, talvez o palco fosse outro. Mas colocar isso na CAE, no Senado, sob presidência de aliados de Alcolumbre, muda o jogo, gente. Eu acho. E mais, será que o Banco Master é o assunto para Renan ou é só o instrumento? Isso aí, ó, it makes you wonder, né? Eu aprendi uma coisa cobrindo política e indo a Brasília. Quando um político diz que está mirando A, sempre está, na verdade, acertando B. Brasília não funciona na ingenuidade, funciona por cálculo. Então, eu vou deixar a segunda pergunta para vocês. Renan,
Quer expor Lira ou quer enfraquecer Alcolumbre antes de 2027? Porque, meus caros, em política, o que parece ataque frontal, muitas vezes é flanco. E nesse tabuleiro, ninguém é ingênuo.